Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a todos nesta noite maravilhosa, noite de quarta-feira, que Deus possa abençoar vossos corações, né? Nós, mais uma vez, damos graças a Deus por Ele nos permitir viver mais um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, em nos proteger, nos guardar, guiar-nos até aqui. E creio que juntos, nesse companheirismo, nós vamos aqui passar alguns momentos, né? Alguns minutos. Eu creio que vai ser benéfico ao seu coração, ao meu coração, enfim, para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor para nós. O desejo do meu coração é que cada um de vocês seja sempre abençoado por Deus, né? Que nós possamos juntos comer o mesmo maná, a mesma palavra, participar da mesma unção, o mesmo Espírito, a mesma revelação, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem abundância para seus filhos. Portanto, quanto nos ouve, que Deus possa recompensar vossos esforços, né, a sua dedicação para conosco, o carisma, para com essa notificação que nós fazemos nos domingos, na quarta-feira, que você prossiga sendo abençoado por Deus, tá bom? Que Deus os abençoe. Nós estamos com um assunto bastante tremendo. Domingo nós falamos sobre o Deus dessa era maligna. Hoje nós vamos meditar sobre o Éden de Satanás. Amém? É um tema bastante gostoso de falar sobre ele, de meditar, quando sabemos que o profeta, o mensageiro de Deus para essa era, golpeou muito esse espírito. É o espírito religioso, o espírito que tem vindo, entrado na humanidade, desvirtuado eles, e ao mesmo tempo os enganando e achando que eles são cristãos, quando às vezes nem ainda são convertidos. Mas nós damos graças a Deus, que tem uma mensagem vindo do sétimo anjo, vindo direto do trono, que nos revela e nos mostra aonde estamos parados, em quem estamos crendo, para onde estamos indo e quem nós somos ao mesmo tempo. Que Deus prossiga falando nos vossos corações. Nós vamos aqui agora ouvir o hino enquanto você procura a escritura aí. Hoje eu quero ler segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Enquanto isso, nós vamos ouvindo aqui um louvor para o nosso irmão Cícero Pedro. Entre o sol e eu. Deus abençoe.
eu estou. Sombra do madeiro ensanguentado, que nele um dia foi pregado, alguém que tanto me amou. Sombra do madeiro ensanguentado, que nele um dia foi pregado, alguém que tanto me amou. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Nesta sombra, o refrigério que faz a dor desaparecer. Se você quer ser livre do seu fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Se você quer ser livre do seu fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Entre o sol e eu vejo uma cruz, e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Em Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos ler a escritura, a qual eu citei, então aos Tessalonicenses, né? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Veja isso, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que o Senhor Jesus abençoe a sua rica palavra, ampliando o seu conhecimento dela, a revelação em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Muito bem,
nós estamos felizes porque é uma advertência da palavra de Deus que, ainda que estamos no fim, mas o verdadeiro fim, a sua totalidade virá quando o homem do pecado se assentar no seu trono e tomar a sua posição conforme está na Escritura. Mas nós damos graças a Deus que o olho de Deus, nesta era que estamos vivendo, nessa última era, está olhando e vendo onde está Satanás, desnudando cada uma de suas falcatruas, de suas coisas que ele anda fazendo durante a humanidade, né, aqui na Terra. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias e o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que Deus levou 6.000 anos para construir seu Éden, veja bem, e o diabo já tem quase 2.000 anos construindo seu Éden. Por isso a mensagem hoje é o Éden de Satanás, o título dessa mensagem. Porque o diabo, na verdade, ele não cria. O diabo perverte o que foi criado. Por exemplo, todos nós sabemos que o direito de propriedade, o título de propriedade, está nas mãos do dono original, que é Deus. Ou seja, a Bíblia é sagrada, o título de propriedade de Deus, que é o próprio Deus. Quando o homem e a mulher caiu no jardim do Éden, isso voltou para a mão do dono original. Mas Satanás passou a ser o posseiro daqui. Se nós formos aqui, irmãos, agora rapidamente para a Escritura, em São Mateus, tinha marcado a Escritura aqui, Mateus capítulo 4, verso 8, diz assim: Novamente o transportou o diabo a um alto monte, quando Jesus, depois de ser batizado, foi tentado pelo diabo. Então Satanás mostrou todos os bens dali da terra, mostrou tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Porque Satanás, ele apenas é o posseiro. Satanás não é o dono da terra. Mas nós sabemos que a terra voltará ao seu dono original, que é Deus. Amém? No verso 9 ele diz assim: E disse-lhe, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Então disse o Senhor: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram a Deus, né? A Jesus. Então veja, irmãos, que Satanás sempre está assim, né? Tentando atrapalhar o programa, tentando atrapalhar tudo que Deus faz. Então Satanás sabe que o seu dia está chegando e ele realmente está dando tudo agora para desvirtuar o povo de Deus. Mas nós vamos, graças a Deus, que é a minoria. São os poucos, na verdade, mas que estão enxergando o que Deus está fazendo. Na verdade, são eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Esses aí têm o aval de Deus, têm o pedigree, têm a pura vida de Deus nele. Então, esses aí o Satanás não lhe toca. A Bíblia diz que Satanás não pode tocar em nós, né? Mas se nós voltarmos aqui um pouquinho em Gênesis capítulo 2, nós encontramos no verso 9, que do Senhor diz essa escritura: E o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Aí na sua Bíblia, aí você pode anotar, tem 2 pontos. Aí em seguida fala assim: E a árvore da ciência do bem e do mal no jardim, e a árvore no meio. Vamos começar novamente. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Nós sabemos que a árvore da ciência do bem e do mal era Satanás, e a árvore da vida era Deus. Amém? Então essas duas árvores estavam ali, e o homem não podia tocar na árvore da ciência do bem e do mal, mas sim somente opinar pela árvore da vida, né? O mandamento de Deus. Mas eu quero deixar aqui, o Mombrana fala conosco aqui um pouquinho sobre essas duas árvores, tá bom? É o pão diário de hoje, vocês vão ouvir, e você vai ver que o Mombrana está falando justamente aí, e justamente na hora que estamos vivendo, no tempo que estamos vivendo, justamente está caindo em nossos dias. In the Garden of Eden, there's 2 trees. One was knowledge, and one was faith. One was life. One was death of knowledge, other was life by faith. No jardim do Éden havia 2 árvores. Uma era conhecimento e uma era fé. Uma era vida. Uma era morte do conhecimento, a outra era vida pela fé. And as long
long as they eat by faith of this tree, all right, they live. But when he got on this tree, he died. The first bite he took, he separated himself from God. E enquanto eles comiam pela fé dessa árvore, tudo bem, eles viviam. Mas quando chegou a essa árvore, ele morreu. A primeira mordida que ele deu, ele se separou de Deus. And man continually has been biting off of that tree, and every time he takes a bite by knowledge, he destroys himself. God destroys nothing. Man destroys himself through knowledge. E o homem tem mordido sem parar dessa árvore. E cada vez que ele dá uma mordida pelo conhecimento, ele destrói a si mesmo. Deus não destrói nada. O homem destrói a si mesmo através do conhecimento. Look, he bit himself off some gunpowder, kills his comrades. He bit himself off automobile off the tree. Kills more oil and water stuck together. Is that right? Olhe, ele mordeu pólvora para si. Mata seus camaradas. Ele mordeu um automóvel da árvore para si. Mata mais do que todas as guerras juntas. Está certo? Verdade. Knowledge. Eating off that tree. He's got himself a hydrogen bomb. Now I wonder what he's going to do with that. See? But the trouble is these people, they figure up so much on this tree of knowledge, then when they can't figure it out any longer, they say bosh with all of it. Conhecimento. Comendo daquela árvore. Ele arranjou uma bomba de hidrogênio agora. Eu me pergunto o que ele vai fazer com isso. Estão vendo? Mas o problema é que essas pessoas, elas calculam adicionar tanto com base nessa árvore do conhecimento. Então, quando não podem mais descobrir, elas dizem bobagem com tudo isso. Listen, in the name of the Lord, listen. When you can't figure out anymore, that's the time to believe. Ouça, em nome do Senhor, escute. Quando você Aleluia. não pode mais descobrir, essa é a hora de crer. Amém. Graças a Deus. Então, sabemos que o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, sabedoria, e isso veio dando consequência até hoje, né? Nessa era que estamos vivendo, conforme o profeta diz aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, falando desse progresso do diabo até chegando agora na última era da igreja, né? Como dizes, né? Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Então aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge o teu olho com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Amém? Eis que estou à porta e bato. Nessa era de Laodiceia, Jesus está do lado de fora da porta, né? Como os cristãos estão na era de Laodiceia, mas fora de Laodiceia. Quer dizer, fora do sistema de Laodiceia, fora do espírito laodiceiano, fora do espírito da árvore da ciência do bem e do mal. E nós sabemos que é assim. Nessa mensagem, o Éden satânico, o Éden de Satanás, agora notem, agora olhem, Apocalipse 3, a era da igreja de Laodiceia. Você pensa em sua mente, agora notem, ela, Eva, é a rainha de Satanás. Lá no princípio, Eva quebrou algo que ela não devia ter feito, foi dar ouvido à serpente, dar ouvido a Satanás. Na verdade, o que estava na serpente, e era Satanás, porque a serpente era um animal. A serpente não era Satanás. Satanás é o que estava na serpente, que ungiu a serpente. E Eva, quando parou para raciocinar, ela bloqueou o contato que ela tinha com a voz que tinha dito para ela antes: não toques, não faça isso. Então o que acontece? Eva foi a rainha de Satanás, veio? Satanás, a serpente, agora aqui entre parênteses, né, serpente, chegou a Eva antes que Adão se chegasse a ela. Isso é certo. Assim ela o enganou. Assim, sendo Satanás, a serpente foi esposo de Eva antes que Adão alguma vez conhecesse. Ela a agarrou, ela a enganou. A Bíblia diz que ela a enganou, então ela
ela soube que estava nua. Amém? Venham agora, observem a era da igreja de Laodiceia. Ela, Eva, está assentada como rainha de Satanás, mais uma vez. A era que estamos vivendo, o sistema que estamos vivendo, né? Sentado sobre muitas águas, né? Que é nações, multidões, povos, línguas e tudo mais. Ela diz que está rica, abastada e não precisa de nada e não sabes que és uma miserável, pobre, cega e o pior ainda é nua e não sabe que está nessa situação. Mas, então veja o que acontece, a rainha de Satanás. Ela é rica em bens mundiais, cega, novamente nua e não sabe. Veja, tal como estava no Éden de Deus lá atrás, quando Deus fez o jardim e seus filhos foi ali. E a serpente desceu, quando foi tocado de cima para baixo, entrou lá e perverteu a raça humana. Mas nós damos graças a Deus que Deus está mostrando isso aos seus filhos. Então, Satanás tem passado todo esse tempo, quase 6.000 anos, montando o seu Éden. E quantas pessoas estão junto com Satanás, adorando Satanás, pensando estar adorando Deus. Mas nós sabemos que há um grande combate aqui entre Deus e o diabo. Amém? E Deus e os seus filhos lutando contra os desejos errados, as falsas doutrinas, os desejos carnais, os pecados. Mas nós damos graças a Deus que quem está com Deus é que vence. Amém? Porque a Bíblia diz que o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Então Deus protege a sua noiva, né? Vamos aqui, encontramos Jesus na terra apenas para provar que este era o melhor equipamento. Quando Satanás chegou para um combate mão a mão com Jesus, ele nunca usou apenas o seu poder para atar as suas mãos. Ele somente tomou a mesma arma que Deus deu no jardim do Éden, sua palavra. Então você vence Satanás, não é com argumento, não é com sabedoria eclesiástica, não é com justificativas, ainda que poderá ter muitas bases bíblicas ou na mensagem, mas o que vence Satanás é a pureza, a singeleza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetrante, além de qualquer espada de 2 fios, de 2 gumes, que corta até a divisão da alma e do espírito e discerne a intenção do coração humano. Esse é o poder de Deus, é a palavra. Então fique sempre com essa palavra. Tudo que você for fazer, veja se está na palavra, veja se está correto. Amém? Então veja, foi sua palavra diz, está escrito, e ele o nocauteou para longe do ringue com ela. É isso mesmo, porque ela é a melhor de Deus, a palavra. Então, se você sai numa luta contra Satanás, você inclusive tem que conhecer seu adversário. Mas você taque a palavra em cima dele. Quer dizer, quando ele desejar fazer o que você deseja fazer coisa errada, você lembra da Escritura. Cite a Escritura. Não somente isso, mas viva a Escritura. Tenha fé na palavra. Não duvide. Não ache que isso foi lá para os dias do passado, dia do profeta e tudo mais. Mas Jesus Cristo vivo manifestado mais uma vez, através do seu povo. É por isso que muitos estão perdendo Deus de distância, de quilômetros. Não estão conseguindo enxergar o que Deus está fazendo, porque está atrás de um grande movimento. Nós temos a melhor igreja, nós temos o melhor conjunto musical, os melhores tocadores, os melhores pregadores, quando Deus está deixando tudo isso para trás e descendo na singeleza de coração e manifestando quem Ele é. Como assim diz o Senhor nessa era que estamos vivendo. E as pessoas não estão dando conta de ver isso. Mas veja onde isso está. Não é apenas para 1 ou 2 em uma igreja. É para cada um de nós. Qualquer irmão, qualquer irmã que é de Deus, isso é para cada um de nós. Aleluia. Cada crente tem o direito de tomar essa palavra e lutar com o inimigo em qualquer parte que ele se encontra, em qualquer lugar, seja no natural, seja no espiritual, você terá força, porque você tem a espada do Espírito, você tem a revelação da palavra de Deus, e você sabe onde está firmado. Em qualquer parte que você se encontra com o inimigo, veja, a palavra é o que você tem que usar, não certas opiniões, mas a palavra. Quantas pessoas estão desacreditadas em Deus, e estão tomando muitas coisas e colocando no lugar da palavra.
Quando a palavra dá um mandamento, as pessoas que se julgam crer em Deus, querer acompanhar a palavra, logo eles não têm força para suportar o que a palavra diz. É por isso que a Bíblia diz que muitos amontoaria para si doutores que lhes ensinassem conforme suas próprias concupiscências. Terão comichões nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. Veja, porque a palavra de Deus é corretiva para nós. E ela nos adverte nessa hora. Amém? Então veja, então ele equipou seus filhos com a palavra, pois era a proteção deles contra o inimigo. E Deus nos equipa nesta hora que estamos vendo com a palavra também. Contra o diabo. Resista. Veja bem, resista, sujeite a Deus. Mas resista ao diabo com a palavra de Deus. E ele tem obrigação de fugir de você, porque diante de você está a palavra. É o grande escudo que nós temos, né? Nós temos que vestir a coragem da justiça. Colocar na nossa cabeça o capacete da salvação. Amém? A espada do Espírito, o escudo da fé. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, Efésios capítulo 6. Nós temos que estar assim, unidos, protegidos, para que Satanás, os seus dardos não peguem nós. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Então veja aqui o que acontece. Quando a completa guerra chegar, veja as batalhas estiverem em ordem para lutar, então há somente uma coisa que um verdadeiro soldado pode usar, um verdadeiro soldado cristão. Isso é o assim diz o Senhor. Aleluia! É assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus! Nós temos que tomar posse nisso. Deus está querendo ver uma igreja restaurada, uma igreja equilibrada na sua palavra, como foi Jefté, amém? Como foi Ananias, aquele homem, um dia era um homem tão que ouvia as coisas de Deus, mas um dia ele se trocou. Muitos estão sendo assim como Ananias e Safira. Mas nós temos que ser como Isaías, nós temos que ser como Daniel, nós temos que ser como Josué e Caleb, nós temos que ser os verdadeiros homens, que foi realmente homens cheios da graça de Deus. Vai lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver. As bênçãos, os homens eram valorosos, nesses homens de hoje que diz crer em Deus, mas não estão nem aí com a palavra, não estão dando crédito ao que Deus está fazendo. Então, um pouco lixando. Muitos desanimam, acham que Deus não vem mais, e a coisa vai continuar do jeito que está. Irmãos, é porque não tem tomado a palavra de Deus. Temos que realmente ver o que Deus está fazendo. Um verdadeiro soldado cristão, esse é assim diz o Senhor, sai imediatamente dali e se encontra com o inimigo. Amém? Você não tem que ficar prostrado, ouvindo porcarias, ouvindo moscas varejeiras. Veja se isso está na palavra, se não estiver, expulso pelo poder de Deus. Amém? E não fique com medo de lutar, não, porque sabemos que Davi era pequenino, Davi era franzininho, Davi não era considerado um dos soldados ali do exército, mas ele foi contra aquele grande filisteu. A Bíblia diz assim, que apressando Davi ao combate, foi contra o filisteu e o venceu. Amém? Nós temos que estar assim, nessa posição. O que nós não podemos fazer é entrar no terreno do inimigo, mas você tem que ficar na sua posição. Quando ele vier, você deve tacar a palavra em cima dele. Você deve expulsar, você deve crer na palavra. Por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o palavreado que ele possa lançar sobre você. Mas veja se está na palavra. Amém? E não tema, porque ele pode citar mais escritura que você, pode saber muito mais mensagem que você. Não, não faça isso. Fique na liderança que Deus chamou. Nós lemos a escritura, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Aleluia, né? Agora, Satanás no Éden, quando ele fez os seus primeiros ataques, ao atacar uma pessoa, sabia que os filhos de Deus eram fortificados com a palavra. Satanás atacou a palavra, veio. E é o que fazem hoje, torce a palavra, né? Como muitos torcem para satisfazer o seu ego, satisfazer a sua igreja, satisfazer a sua maneira de crer, né? Pisa em cima da palavra, não tem o mínimo de respeito para com a palavra. Mas é a atuação de Satanás. Mas graças a Deus, que Deus está nos advertindo através de uma mensagem profética, que nos coloca dentro da visão celestial de Gênesis a Apocalipse. Você sabe, meus irmãos,
que há 2 livros na Bíblia que Satanás odeia. Um deles é Gênesis e o outro é Apocalipse. Por que Gênesis? Gênesis é porque a origem dele na Terra, como ele veio ali, entrando, né, e fazendo todas as suas tramas, né, e passando por toda a Bíblia. E em Apocalipse nós vemos que ao seu final ele odeia ser descoberto. Mas nós damos louvores a Deus, que Deus realmente sempre põe as coisas claras diante de nós. O nosso Deus não é aquele Deus que coloca, eu acho que é assim, não. Ele coloca as coisas claras. E outra coisa, todas as promessas de Deus cumprem ao pé da letra, do jeito que já foi dito. Não tem uma promessa que Deus já deu, que passou o tempo e ele não cumpriu. Se não cumpriu ainda, é porque ainda vai cumprir. Mas todas elas, nenhuma falha. Amém? Deus não falha. Pode notar que os movimentos, um grande homem começa o movimento, ele morre, o movimento começa a cair. Né? Tem grandes feitos quando está vivo, daquele grande movimento, mas parou e o movimento acabou. E isso aconteceu durante todas as eras. Mas graças a Deus que o de Jesus Cristo não acaba. O poder de Jesus Cristo vai cada dia mais, gradativamente aumentando, subindo cada dia mais, de etapa, de glória, de valor em valor, e vai agregando, não somente isso, mas vai despertando os filhos de Deus. É como aquele grande imã magnético que o profeta disse, passando ali numa firma, né, todos aqueles cavacos que tinham magnetismo, que tinham ao menos a tonalidade de posição de puxar, aquilo voava até aquele imã. Amém? E o nosso grande imã é o Espírito Santo que está passando, e está unificando a igreja, está tirando de todos, onde tem lata, onde tem terra, onde tem coisas que não tem magnetismo. É o que Ele está fazendo por nós, tocando direto a Ele. Amém? Então, sabemos que o nosso Deus é maravilhoso. Olhe para uma pessoa desprezível, covarde, e o que ela faz hoje? Veja, a primeira coisa que ele não pode colocar isso e dizer, essa não é uma boa pessoa, essa é uma boa pessoa, vem, mas a única coisa que ele tenta fazer, não importa quão boa seja a pessoa, é fazê-la negar a palavra. Essa é a tendência de Satanás, tentar descrer, fazer a pessoa descrer a palavra. Irmãos, eu lhes asseguro isso, nunca discuta com a palavra. Às vezes, quantas pessoas querem fazer suas coisas erradas e quer achar apoio na palavra, quando a palavra o condena, ele tenta passar o pano quente e passar ileso com aquilo. Mas um dia aquela própria palavra que eles estão fazendo isso, vai julgá-lo um dia. E não vai ser brincadeira. Tá? Então as pessoas que têm que abrir o olho e ver se realmente estão agradando ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, o Satanás quer fazer isso. Não importa quão boa seja a pessoa, é fazê-la negar a palavra de Deus. Essa é a única coisa que ele deseja fazer. Fazer com que você negue a palavra. Esta era terrível. Então esse Éden satânico, quando todos os sistemas mundiais se unirão e formarão a imagem da besta, né? O concílio ecumênico. Então veja, muitas denominações vão se unir com a Igreja Católica, afinal são suas filhas, porque a grande prostituta não está sozinha. Mas nós não cremos, não cremos, mas tem o mesmo batismo. Mesmo batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, como não crê? Como não está aí, se está crendo igual? Mas um dia elas se tornarão estar juntas. E elas estão se unindo aí, né? Às vezes doutrinariamente eles estão brigando e tudo mais, como nos dias de Jesus. Os fariseus não combinavam que os saduceus deram as mãos para gritar crucificam, né? Os libertinos, essênios, nazarenos, tudo mais, gritaram, crucificam, vamos crucificar o Filho de Deus. E nessa hora se unirão todos os sistemas eclesiásticos também para tentar crucificar. Estão crucificando a palavra hoje, mais uma vez. E o profeta dessa era diz que hoje ele está sendo crucificado, levando as suas lancetadas, que é nos próprios púlpitos de homens corruptos, que não tem entendimento, réprobos contra a verdade, que não quer falar a verdade para o povo. Veja, mas esse concílio ecumênico os pegará. Na final já estão caídos? Já estão caídos porque a palavra já está julgando eles. E tem sido achado em falta como Nabucodonosor, naquela grande festa. Então veja o que acontece, meus irmãos. Então essa aí, nem Satanás tentou atacar a palavra no jardim do Éden, agora ele tenta. Ele tinha que ter algo para poder usar, para ser humano, para o ser humano, que parece melhor do que aquela palavra.
Ele sempre virá, nós estamos todos iguais, todo caminho vai para Cristo, pode ficar aqui mesmo, tá bom, né? E assim nós toleramos você aqui erradamente e tudo mais. Irmãos, isso é um perigo, veja. Agora, eles tinham que ter algo que parecesse melhor ao ser humano do que a palavra. Você sabe o que ele usou? O raciocínio, amém? O raciocínio, o intelecto, exatamente como diariamente, como diríamos, o senso comum, vem. Então, isso foi o que ele usou, e ele foi bem sucedido. Então, isso foi o que ele usou, o tempo todo. Mas Deus não pode dar nada mais a não ser a sua palavra. Deus não tem raciocínio lógico humano que está bom, aquilo está bom. Não, Deus tem a via correta que é a sua palavra. É por isso que ele virá julgar o mundo por sua palavra, através da sua palavra. Não tem outra forma dele fazer isso. E Deus jamais quebraria. Ele não quebra a sua palavra, meus irmãos. Por isso fique firme na palavra. E você sabe o que ele usou? Então, veja, Satanás usa o raciocínio e Deus usa a sua palavra. E quando Deus toma uma decisão, sempre terá que permanecer naquela decisão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele falou que vai fazer isso, ele vai fazer. Não importa, não cabe a mim julgar e fazer cálculos matemáticos, se vai ser amanhã, depois. A mim não interessa, o que eu tenho que fazer é crer na palavra. Agora, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E nós temos que descansar nisso. Sem importar com o que, mas é difícil e tudo mais. Né? Como quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, por exemplo. Mas senhor, mas já cheira mal, já faz 4 dias. Né? Que situação como está? Não, mas ele falou assim, então remova a pedra e Jesus fez a sua parte. Então, o que nós temos que fazer não é preocupar se ele vai ser capaz de fazer, capaz de não fazer. Nós temos que ficar preocupados, é ver se nós qualificamos nesse dia que estamos vendo. Com a palavra de Deus, tomaremos a palavra. Aleluia! Porque a palavra tem que se materializar em nós. Tem que se manifestar em nós uma vez mais. Não somente Espírito, mas também nós. Cristo em nós, esperança da glória de Deus. Graças a Deus, né? Isso nos deixa emocionados, porque sabemos que isso é uma realidade. Quando a igreja de Deus perceber isso, analisar isso, o profeta sofreu tanto que ele queria que a igreja visse essas coisas. Mas a igreja fica daquela maneira, Deus dará. Nós não temos que estar só contentes, estar no culto, cantando, ouvindo uma boa pregação. É muito bom, mas nós temos que ir véu adentro, gente. Cada dia mais na presença de Deus. A cada minuto, a cada instante da nossa vida. Né? Então, veja, Deus deu sua palavra. E Satanás tomou o raciocínio, e pegou o raciocínio e atacou a palavra e tirou Eva do caminho. Isto é verdade. Através do raciocínio, não deu ouvido a raciocínio de ninguém. Por mais bem que o homem acha que é, mas se não vem com a verdade, não adianta. Sabe por quê? Se nós tolerarmos isso agora, no filtro de Deus não vai passar. Não adianta. Agora, a única maneira que ele aí está a reticência aqui, ele teve que descrever a palavra de Deus. Veja bem, melhor dizendo, ele teve que descrever a palavra de Deus. Teve que haver um atrativo. E Satanás sabe como deixar o raciocínio atrativo. Além de ter raciocínio, tem que ter uma atração, tem que engomar, tem que trazer, tem que seduzir, tem que englobar aquilo de maneira que a pessoa fique engodada com aquilo e mesmo sabendo que está errado, não consegue sair. É como aquele corvo que o homem fazendeiro fez um laço, pegou o corvo e ficou lá, mombrando disso. Depois um dia soltou, ele não quis mais ir embora, achou que estava preso, mas estava solto. Então veja o que acontece. Porque ele ficou tanto tempo preso, que depois que soltou ele não queria mais. E tem tantas pessoas presas na denominação, presas em movimento de homem também, que mesmo sabendo que está errado, quer ficar. Porque ficou com o mesmo espírito. Veja, o mesmo atrativo, a mesma unção, mesmo sabendo que está errado, não consegue. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está libertando. Jesus diz assim, aquele que o Pai libertar, verdadeiramente sereis livre. Então Deus fez o homem para ser livre. Amém? O homem não tem que ficar aí debaixo do pecado, morto aí, parado, achando que tudo acabou. Não, de jeito nenhum. Nós temos que reviver, como Abacuque diz que no meio dos anos, aviva, Senhor, a sua obra. Deus está avivando a igreja, nem tudo está perdido.
quando o pecado tem entrado, a vaidade tem entrado nas igrejas, o movimento tem caído cada dia. Veja, nas trevas, mas uma luz brilhando no fim do túnel. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é apto de levantar a igreja. Amém? A igreja ressurreta em Jesus Cristo. Crerá na mensagem do sétimo anjo. Crerá na Bíblia Sagrada. Terá a vida de Cristo nela. Não terá a vida de uma igreja, de um movimento, por mais bem posicionado que possa estar, por mais conhecido que seja mundialmente falando. Mas Deus quer uma igreja que, ainda que não seja conhecida por ninguém, mas ela é conhecida por Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E o pecado é bastante atraente. Por isso que o irmão Brando diz assim na mensagem: não peque. Se você pecar uma vez, dará chance para pecar de novo. Então, se puder evitar, sempre dedique a Deus. Senhor, me dê graça. Você que tem dificuldade ainda, você que é pego por uma fraqueza, clame a misericórdia do Senhor, para que Deus te ajude e purifique disso. E o pecado é bastante atraente. E existe apenas um pecado. Veja, e o que é a incredulidade. Esse é o pior que existe. Incredulidade. A pessoa não crê em Deus, é um séptico. Séptico é uma pessoa que não crê, né? Começa a blasfemar e fala que Deus não existe, que está errado e assim por diante. Só eles estão certos, não mandam ele fazer, né? Como eles falam que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é errado. E só eles estão certos batizando no título de Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem. Então é o Espírito que está neles achando que está certo. Sendo que é o Espírito que está nele que, na verdade, nós sabemos que é o Espírito errado. Na verdade, é o Espírito do anticristo. Porque esse batismo no trino é o batismo do anticristo. Nós temos que abrir o nosso olho. Às vezes criticamos o Papa, criticamos não sei o quê, e às vezes estamos com o batismo nas costas, batismo trino, que é o batismo da Igreja Católica. E falamos mal da Igreja Católica, né? Mas um dia as filhas se unirão com a mãe. Mas vamos lá mais um pouquinho. Então o pecado é bastante atraente. Existe apenas o pecado, essa é a incredulidade. Então é bastante atraente. Satanás deixa o pecado tão atraente para você que parece que não tem problema. E é mais fácil fazer o erro do que fazer o bem. Mas inclusive o ser humano corre para fazer o erro. Entra lá de sola no erro. Para a morte, para o pecado. O pecado não é tão rude como você pensa que ele é. Ele é bastante atraente. Veja, portanto, nós temos que observar isto atentamente. Sempre vigiando, como eu falei outro dia, vigiando e orando em todos os tempos. Em todo o tempo da nossa vida. Porque Satanás, ele é astuto. E ele sabe a sua fraqueza. Ele justamente coloca algo diante de você naquilo. Mas vigie. Portanto, nós temos que observar isso atentamente. Nós simplesmente entraremos nisso daqui um pouco. Eu me lembrei de outra coisa então. Como Satanás faz isso? Para ser tão real e atraente para você. Se torna, acho que é tão real, aquilo que você acaba achando que é Deus. Quantas pessoas estão adorando o diabo pensando que é Deus? Já estou terminando agora, deixe-me dizer algo de vocês, cristãos. Aqui embaixo, jamais pare por um só segundo para o diabo. Não pare, ignore Satanás. Ainda que ele venha ali disfarçadamente, sorrateiramente, e se não vem com a palavra, ignore Satanás. Não pare para raciocinar. Quando você começa a raciocinar isso, o diabo vem imediatamente. Você não pode raciocinar Deus, tentar julgar. Tem pessoas que dizem, mas se Deus é Deus, por que fez isso? Se Deus é Deus, por que permite tantas criancinhas morrer? Se Deus é Deus, por causa daquilo. Se Deus é Deus, não raciocine Deus. Veja bem, não raciocinar isso. O diabo vem imediatamente, você não pode raciocinar a Deus. Você não pode compreender Deus. O que Deus fizer é o que nós merecemos que Ele faça. Que Ele dá para nós. Então o que Ele fizer está bem feito, irmãos. Nós não temos que discutir com Deus, porque certas coisas acontecem, nós ficamos preocupados. Não, Deus sabe melhor. Analisa a Escritura e vê se não é verdade. Ninguém pode, não posso explicar muitas coisas, mas a única coisa que eu apenas creio nisso,
Nós não fomos chamados para entender tudo de Deus. Nós fomos chamados para crer em Deus e revelar, interpretar em nós. É o Espírito Santo que faz. Nós não temos que fazer certas comparações e falar: Jesus errou aqui, o profeta errou ali, alguém está errado lá. Nós não temos direito de subjugar. Nós temos que crer em Deus, amém? E aquilo que há de se manifestar, vai se manifestar. Então veja, a única coisa que apenas creio nisso, porque assim disse ele. Agora, não há nenhum de nós que possa explicar isso. Não tente explicar isto. Tem pessoas que voam tão alto em tantas coisas e se perdem, como falei para um essa semana. Falei: você quer saber tantas coisas, às vezes não é a via correta. Você não foi chamado para entender isso. E coisas que é para outro entender, você quer entender. Deixe isso a cabo do Espírito Santo, que ele automaticamente vai revelando da maneira que ele escolheu, por onde vem. E Deus tem uma voz na terra hoje clamando, ainda está clamando, a voz do mensageiro, sétimo anjo. Amém? E a Bíblia diz: sai dela, povo meu, sai do sistema eclesiástico, sai das eliminações, sai de todo o sistema organizado do homem e entra em Cristo Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês por essa oportunidade. Que o Espírito Santo prossiga falando em vossos corações. Santo Deus e amado Pai, eu oro por meus irmãos, minhas irmãs ouvintes, Senhor, que nesta hora está em sintonia, nos ouvindo aqui, através desse Facebook, Pai. No nome de Jesus Cristo, vai de encontro à necessidade física, moral e espiritual de cada um. Dê graça, Senhor. Dê pureza de espírito. Ó Deus, dê santidade de vida. Ó Deus, que os seus olhos possam estar enxergando a hora, o movimento, ó Deus, que Satanás está fazendo nesse tempo, e também o movimento que o Senhor está fazendo em nosso meio. Pai, abra o entendimento de cada um para compreender o que o Senhor quer de nós. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, cura nossas enfermidades, liberta-nos completamente, Senhor. Restaura a viva da cada casa, Senhor. Ó Deus, anima cada irmão desanimado, sustenta cada um que está fraco, caído, ó Deus, levanta no poder do Teu Espírito nesta hora, e que todos esses espíritos religiosos, esse espírito contrário, Senhor, que está na terra hoje, não venha ter êxito sobre os Teus filhos, mas que a coluna de fogo esteja sobre cada um. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs, e nós vamos aqui ouvir mais uma vez o hino pelo irmão Cícero Pedro. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Entre só eu, aleluia, entre o mundo, nós estamos aqui caminhando, mas tem Deus conosco nesse mundo, guiando nossos passos, na fé, na virtude, na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe uma sombra sobre mim, e escondido nesta sombra eu estou. Sombra do madeiro ensanguentado, que nele um dia foi pregado.
fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Se você quer ser livre do seu fardo, tu serás aliviado se nesta sombra se esconder. Entre o sol e eu vejo uma cruz e a sombra sobre mim me faz enfim me esconder em Jesus. Entre o sol e eu vejo uma cruz e a sombra sobre mim me faz enfim